Sejam bem-vindos à aula 6 sobre metalografia em ligas ferrosas. Nesta aula, abordaremos os conceitos fundamentais de metalografia, a importância dessa técnica para análise da qualidade e controle de processos em ferros fundidos e as técnicas utilizadas para a preparação de amostras para análise. Também discutiremos a morfologia da grafita, a identificação dos constituintes da matriz metálica e a detecção de anomalias típicas na microestrutura do ferro fundido. Introdução à metalografia em ligas ferrosas. A metalografia é a ciência que estuda a microestrutura dos materiais metálicos e suas ligas, com o objetivo de entender as propriedades e o comportamento do material. A análise metalográfica envolve a preparação e a observação das amostras de metal em microscópios ópticos ou eletrônicos, com foco na avaliação das fases presentes, suas distribuições e a identificação de possíveis defeitos que possam comprometer a qualidade do material. Conceitos gerais sobre metalografia. A metalografia é fundamental para a qualificação e controle de processos industriais, pois permite a visualização detalhada das microestruturas dos materiais, fornecendo informações valiosas sobre a composição, tratamentos térmicos e qualidade de fabricação. No caso de ferros fundidos, a análise metalográfica é essencial para garantir que a microestrutura do material atenda às especificações exigidas para as diferentes aplicações, como em peças automotivas, fundições industriais e componentes estruturais. A microestrutura dos ferros fundidos é principalmente composta por grafita, que pode se apresentar de diferentes formas, lamelar ou esferoidal, e pela matriz metálica, que pode ser formada por fases como austenita, ferrita, perlita ou cementita. A morfologia da grafita e a distribuição das fases na matriz afetam diretamente as propriedades mecânicas do ferro fundido, como resistência à tração, dureza, tenacidade e resistência ao desgaste. Importância da metalografia para análise de qualidade e controle de processos. A metalografia tem um papel crucial na análise da qualidade do ferro fundido e no controle de processos de fundição. Através de análises detalhadas da microestrutura, é possível avaliar se o processo de solidificação foi realizado corretamente e se as fases presentes estão de acordo com as especificações. A morfologia da grafita, por exemplo, pode indicar se a taxa de resfriamento foi apropriada ou se houve algum defeito no processo. Além disso, a metalografia também é importante para a detecção de anomalias microestruturais, como segregação de elementos, porosidade, inclusões não metálicas e defeitos de solidificação, que podem comprometer as propriedades do ferro fundido e a confiabilidade das peças produzidas. Preparação de amostras para metalografia. A preparação adequada das amostras metalográficas é essencial para obter resultados confiáveis na análise da microestrutura do ferro fundido. O processo de preparação envolve várias etapas, que incluem a escolha da seção a ser observada, corte, embutimento, lixamento, polimento e secagem. Escolha da seção a ser observada. A primeira etapa na preparação de uma amostra metalográfica é a escolha da seção que será analisada. Dependendo da peça ou componente a ser analisado, a escolha da seção é feita com base em sua relevância para a aplicação e na localização das propriedades a serem avaliadas. Seção longitudinal é geralmente escolhida quando se deseja analisar a estrutura do ferro fundido ao longo do eixo da peça, podendo revelar a presença de porosidade ou segregação. Seção transversal, mais comumente utilizada para examinar a distribuição de fases e a morfologia da grafita, além de ser útil para verificar a uniformidade do material. A escolha da seção é determinante para uma análise representativa da microestrutura do material e deve ser feita com cuidado, levando em consideração a posição das características que se deseja estudar. Após a escolha da seção a ser observada, a amostra precisa ser cortada para que se obtenha uma superfície representativa da microestrutura. O corte é feito utilizando uma serra de diamantada ou serra de disco, garantindo que o material seja cortado de forma precisa e sem gerar alterações térmicas que possam afetar a análise. Após o corte, a amostra precisa ser embutida em uma matriz resinosa para que ela se mantenha estável durante os processos subsequentes, como lixamento e polimento. O embutimento também facilita o manuseio das amostras. O lixamento é a etapa em que a amostra é polida para eliminar as imperfeições criadas durante o corte. O lixamento deve ser feito com abrasivos de granulometria progressivamente mais fina,
começando com lixas mais grossas e terminando com lixas finas para criar uma superfície lisa e livre de arranhões. Polimento e secagem. O polimento é a última etapa do processo de preparação da amostra, com o objetivo de obter uma superfície plana e altamente polida para que a análise microscópica possa ser realizada com alta precisão. O polimento é feito utilizando pasta abrasiva de partículas muito finas, como óxido de alumínio ou diamante, seguido de limpeza cuidadosa para remover qualquer resíduo da superfície. Por fim, a amostra é secada para garantir que não haja umidade residual, o que poderia interferir na qualidade da análise. Morfologia da grafita. Segundo norma ASTM, a 247, a morfologia da grafita é um dos principais aspectos analisados na microestrutura dos ferros fundidos, pois ela tem uma grande influência nas propriedades mecânicas da peça. A norma ASTM A247 é a referência para a classificação e análise da grafita nos ferros fundidos, estabelecendo critérios específicos para a avaliação da morfologia da grafita, tanto no ferro fundido cinzento quanto no ferro fundido nodular. Classificação da grafita. A grafita pode ser encontrada em diferentes formas no ferro fundido, e as mais comuns são: grafita lamelar, característica do ferro fundido cinzento. A grafita lamelar tem uma estrutura em camadas finas e alongadas, que confere ao material uma boa resistência ao desgaste e ao impacto, mas com reduzida ductilidade. A presença de grafita lamelar está associada a um resfriamento mais lento durante o processo de fundição. Grafita esferoidal, encontrada no ferro fundido nodular. A grafita esferoidal tem uma forma mais arredondada, o que melhora a resistência à tração e a ductilidade do material. A grafita esferoidal é obtida por meio da adição de magnésio à liga fundida, promovendo uma solidificação mais rápida. Significado da morfologia na determinação das propriedades do ferro fundido. A morfologia da grafita é crucial para as propriedades mecânicas do ferro fundido, pois ela influencia diretamente a distribuição de tensões e a capacidade do material de absorver impactos. Grafita lamelar, embora conferisse boas propriedades de amortecimento de vibrações e resistência ao desgaste, a grafita lamelar limita a tenacidade e resiliência do material, tornando-o mais frágil sob cargas dinâmicas. Grafita esferoidal. O ferro fundido nodular, com sua grafita esferoidal, é mais resistente à tração e menos propenso à fratura, sendo mais indicado para aplicações que exigem alto desempenho mecânico, como peças automotivas e componentes estruturais. Identificação dos constituintes da matriz metálica. Além da grafita, a matriz metálica dos ferros fundidos é composta por diferentes fases metálicas, que podem variar conforme a composição química, o tratamento térmico e a taxa de resfriamento. As principais fases da matriz metálica que podem ser identificadas na análise metalográfica são: austenita, fase de alta temperatura encontrada no ferro fundido em altas concentrações de carbono e silício. A austenita é uma fase não magnética que pode se transformar em outras fases ao ser resfriada. Ferrita, fase de baixo carbono, com estrutura cúbica de corpo centrado, caracterizada por boa ductilidade e baixo teor de carbono. A ferrita é mais comum em ferros fundidos com baixo teor de carbono. Perlita, uma mistura de ferrita e cementita que se forma a uma taxa de resfriamento intermediária. A perlita tem propriedades intermediárias, combinando boa resistência e dureza com uma certa ductilidade. Cementita, Fe3C, uma fase dura e quebradiça formada em ferros fundidos com alta concentração de carbono. A cementita pode ter um efeito negativo nas propriedades mecânicas se não estiver distribuída adequadamente na matriz. A identificação dessas fases durante a análise metalográfica é crucial para entender as propriedades finais do ferro fundido e para garantir que ele atenda aos requisitos de desempenho para a aplicação desejada. Identificação de anomalias típicas da microestrutura. Durante a análise metalográfica, é essencial identificar anomalias que podem comprometer a qualidade do ferro fundido. Algumas das principais anomalias incluem: porosidade, defeitos causados por gases aprisionados durante a solidificação, resultando em pequenas cavidades internas que podem reduzir a resistência mecânica do material. Inclusões, impurezas não metálicas, como óxidos ou sulfetos, que podem ser incorporadas ao material durante o processo de fundição. Elas podem ser identificadas como partículas dispersas na matriz metálica. Segregação. A segregação ocorre quando há uma distribuição desigual dos elementos de liga durante a solidificação.
A análise metalográfica pode identificar zonas de alta ou baixa concentração de determinados elementos. A detecção dessas anomalias permite que ações corretivas sejam tomadas, como ajustes nos processos de fundição, controle térmico ou tratamentos térmicos, para melhorar a qualidade e as propriedades do ferro fundido. Conclusão: a metalografia é uma ferramenta essencial para a análise da microestrutura do ferro fundido e para o controle da qualidade das peças fundidas. Através de técnicas precisas de preparação de amostras, observação e interpretação das fases e morfologias presentes, é possível obter uma visão detalhada das propriedades mecânicas e detectar possíveis defeitos ou anomalias que possam comprometer o desempenho do material. A compreensão profunda dessas técnicas permite otimizar o processo de fundição, melhorar as propriedades do ferro fundido e garantir sua confiabilidade nas mais diversas aplicações industriais.